Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida, velho. Hoje eu vou te apresentar o primeiro Li-Ning da minha vida. Esse é o Li-Ning Feidian Challenger número 6. É um super trainer clássico da marca chinesa, que eu não sei se você sabe, mas é a segunda maior marca da China. Acabei de voltar da China, então estou com um panorama bem completo aí das marcas chinesas e do poder, cara, que essas marcas têm na mão, o tamanho dessas corporações, que é um negócio assim absolutamente inimaginável. Se você não assistiu o vídeo que eu coloquei no ar na segunda-feira à noite, vou deixar o link aqui na descrição, então vou deixar no card aqui depois, quando terminar o vídeo, já vai aparecer aqui para você clicar e assistir. Foi um rolê que eu dei dentro da 361, que é a terceira maior marca da China. Então a China trabalha na primeira marca chinesa hoje é a Anta, a segunda é a Li-Ning, que você vai conhecer hoje, e a terceira é a 361, seguida por Xtep e Kyodan, as cinco primeiras marcas, cinco marcas mais contundentes, mais importantes do mercado chinês e que tem tudo, todas elas, para conquistar o mundo, pelo tamanho dessas corporações e a maneira como trabalham, a quantidade de gente empregada, as estruturas dessas empresas que são assim absolutamente gigantescas. Então assista esse conteúdo que vale a pena. Boa, eu estou testando o Li-Ning Challenger 6. Antes de eu ir para a China, comecei a testar esse tênis. Ele é um super trainer clássico, muito bom e certamente entra na briga com o Anta C2027, que para mim foi o melhor super trainer do ano até agora, e também com o Magic Speed número 5, outro que briga muito aí nessa categoria. Esse ano, a briga dos super trainers será absolutamente imperdível. Mas como você sabe, toda quarta-feira é de Insider. Tech Shots da Insider me acompanham todos os dias, básicas, combinam com tudo, não pegam cheiro, não amarrotam e deixam sua vida muito mais prática. Esse mês é o mês de aniversário da Insider, hein? Mas nessa semana, agora no dia 2, amanhã, você tem 10% no Pix, além dos 15% que o meu cupom, que está aqui embaixo do programa Folha, é capaz de te proporcionar se você for um novo comprador. Se você for um comprador recorrente, você sabe, são 10% de desconto aqui e amanhã mais 10% no Pix, dia 2, não perca. São 20% no total, se você é um novo comprador, 25%. Então, vai lá no site da Insider, vai ser feliz e usa o meu cupom Programa Fôlego. Quer saber o que eu achei do primeiro Li-Ning que eu testei na minha vida? Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia, este é o Programa Fôlego. Clicando aqui, você se inscreve no canal e aqui embaixo na descrição tem o nosso link do Telegram. Todo dia a gente posta lá 50, 60 ofertas de tênis. Se você não faz parte, você está perdendo e não custa nada, é de graça. Só se inscrever, vai lá, roda a vinheta e vem conhecer o Challenger 6 da Li-Ning. Olha, uma das coisas mais legais das marcas chinesas, né, cara, é que elas são muito disruptivas, cara. Assim, eles não têm medo, ultimamente, né, eles não têm medo de inovar em materiais, de entressola, de inovar em estruturas de cabedal. O que eu vi na 361 lá na semana passada me deixou, assim, absolutamente de boca aberta. A 361 é totalmente disruptiva com layouts, com design, eles são arrojados. A mesma coisa a gente vê na Anta, a mesma coisa a gente vê na Li-Ning. E isso é muito legal, porque toda vez que você tem uma marca sem medo de errar, sem medo de apostar numa nova tecnologia ou de propor um novo formato de produto, cara, você vê o mercado crescer e ganhar novas vertentes. Então, é exatamente o que eu sinto das marcas chinesas, principalmente nesse ano. Tem sido um ano muito especial para as marcas chinesas. Primeiro porque elas estão invadindo o mercado, elas têm qualidade e preço. E isso as coloca num potencial comercial acima das outras marcas. Então é muito louco o que está acontecendo e as cenas dos próximos capítulos são muito intrigantes, assim. Não sabemos o que vai acontecer, mas que essas marcas estão absolutamente tomando o mercado, então é muito louco de ver. Vamos lá, começar o nosso review aqui. Este aqui então é o Feidian Challenger número 6 da Li-Ning, um super trainer clássico. Quando eu falo super trainer, você já sabe, temos aqui uma super espuma e uma placa interna. No super trainers, essa placa pode ser de fibra de vidro, de TPU, etc, ou de carbono. No caso do Anta C2027 é de carbono, no caso do 361 Flame 3.5 é de carbono e no caso do Challenger 6 também temos aqui uma placa de carbono. Vamos começar pelo cabedal. Esse cabedal é o que a Li-Ning chama de Boom Fiber.
Você percebe que é um monomesh, né? É um filamento único, camada única. A gente tem uma biqueira interna protetiva aqui, materiais fusionados na logomarca da empresa, na parte interna do arco do pé também. Aqui a gente tem uma espécie de power tape, né? Uma espécie de duplicação fusionada embaixo do tornozelo para dar um pouquinho mais de firmeza e estrutura para corredores um pouco mais pesados. Mas esse calçado é um calçado que pesou na minha balança aqui 224 gramas, o que o coloca nessa faixa de peso muito competitiva, né? Eu acho que o mais leve que eu apresentei para vocês de Super Trainer foi o Anta C2027, seguido do Magic Speed número 5, que pesou 208 gramas. Esse aqui é um pouquinho mais pesado, 224 gramas aqui no modelo 42. Tem uma duplicação de tecido tímida nas laterais, um pouquinho mais grossa na proteção do Aquiles. O clipe de contraforte é uma haste, ó. Ele tem essa grossura. Na lateral aqui não temos nada, tá? Zero peça plástica nas duas laterais. O tênis tem um excelente ajuste, a língua é de camurça, de tripinha, presa às laterais. O espaço no toe box na frente é bastante vasto, seus dedos trabalham com liberdade lá dentro. O ajuste do tênis é muito bom. O tênis é um pouquinho mais alto do que eu gostaria aqui na proteção do Aquiles, mas em linhas gerais é um ajuste muito bem feito e o acabamento do tênis também é muito bem feito, tem acompanhado o que as marcas chinesas têm trazido para o mercado. O cabedal é muito bom, mas não é sobre ele que a gente veio falar, é sobre a entressola. Bora! Boa, você sabe que, quando eu falo de Super Trainer aqui, eu acabei de falar isso pra você, né? Super Trainer, ele tem que ter uma super espuma e, além da super espuma, ele tem que ter uma placa. Senão ele não é um Super Trainer. Aí ele é um Super Trainer sem placa. No caso das placas, cara, a maioria dos Super Trainers, até, sei lá, 2 anos atrás, era muito raro você ver um Super Trainer com placa de carbono, principalmente placa de carbono inteiriça. A gente tinha muita placa de TPU, placa de fibra de vidro, a gente tinha muita placa de nylon, mas Super Trainer com placa de carbono é uma coisa mais nova, mais recente. E os chineses não fazem Super Trainer sem ser placa de carbono. Então o que você tem, no final das contas, é um tênis que acaba sendo um super tênis. O C2027 é isso. O Flame 3.5 da 361 é isso, e o Li-Ning Challenger 6 é isso. A gente tem 2 espumas aqui, tá? E é bem fácil de você olhar para elas e entender onde elas estão. Aqui embaixo é uma espuma que é uma espuma Boom. Essa espuma Boom, ela é um Piba. Na parte de cima a gente tem uma outra espuma que é a espuma Super Boom. Aqui a gente tem um blend de TPU. Entre essas 2 espumas, no meio do sanduíche, a gente tem uma placa inteiriça de carbono que você consegue ver na parte de baixo do tênis, porque fica um espaço aqui, ó, e você consegue tocar a placa. A inclinação da placa é bem agressiva, você percebe claramente o pop da placa, você tem um retorno de energia acima da média. Isso está muito conectado à inclinação da placa ser de carbono, mas principalmente a essa espuma Super Boom. Agora, uma coisa que não fala no site da marca, mas eu já consegui identificar aqui, e é bem fácil de você ver também, aqui embaixo, ó, você consegue ver até pela textura, a gente tem esse material de Piba feito no processo BID. Você consegue ver quando você vê as bolinhas, ó. Então essas bolinhas aqui no material, você percebe que esse processo de expansão da espuma é o processo BID, que é o processo mais antigo, mais tradicional, deixa a entressola mais firme, é difícil você mensurar a densidade da entressola quando você faz o processo BID. Primeiro você expande as partículas, depois você une essas partículas. Agora, na parte de cima, o Super Boom já é uma entressola mais moderna. E essa entressola já é feita no processo de bloco. Você pega o bloco de espuma, que no caso aqui é um blend de TPU, expande esse bloco e depois recorta, para você colocar essa parte de cima da entressola aqui. Isso eu vi muito lá na China também, na 361, porque a 361 está fazendo exatamente isso com a linha Flame, que até agora, né, até o modelo 4, era 100% em Piba processo BID, e agora no Flame Future, que vai chegar no final do ano, ele já tem pedaços em BID e pedaços em bloco. E o bloco, você sabe, deixa a entressola mais aerada, é mais fácil de mensurar a densidade, então propor um calçado mais aerado e por conta disso mais leve. Então o que a Li-Ning faz aqui, ela usa um pedaço de espuma expandida em processo BID e outro pedaço de espuma mais nobre, que é um blend de TPU mais nobre, que não diz no site, mas pode até ser um ATPU, né? Os blends de TPU podem ser um ATPU, com um material expandido no processo de bloco, né, do small to large. E aí a gente tem aqui um material mais aerado.
A placa, por conta disso, trabalha de uma forma mais perceptível, você percebe claramente o pop da placa. E aí a gente tem uma sensação de corrida muito parecida de super tênis. É que o super tênis hoje vem todos abaixo de 200 gramas, esse tênis pesou 224. Então, mas o pop que você tem do tênis é muito claro de super tênis. Então, a combinação que a Li-Ning coloca aqui é matadora. O tênis é bem reativo, te joga para frente e a sensação da placa de carbono é muito perceptível. O que no Super Trainer normalmente não é muito corriqueiro, certo? Boa, isso é uma outra grande diferença das marcas chinesas. Todas elas trabalham com cobertura 360, né? Você vê a quantidade de grip que a gente tem no solado aqui. A gente tem um grip que é bem aderente, você percebe que os elementos aqui dão bastante aderência, mudanças de direção são bem interessantes. Outra coisa que é fácil de perceber olhando para o tênis de baixo aqui é que ele tem bastante espaço no toe box, a base bem larga no toe off, mas no arco do pé ele fica bastante fino. Esse espaço aqui eu não gosto, porque isso aqui junta pedra, e juntou pedra enquanto eu estava correndo com esse tênis, então várias vezes tive que tirar uma pedrinha daqui de dentro, mas isso é uma maneira de deixar o tênis mais leve. Se você tivesse espuma inteiriça aqui embaixo, certamente esse tênis ficaria na casa de 240 gramas, e não queríamos isso. Então acho que a Li-Ning fez uma boa escolha. As mudanças de direção do tênis são fantásticas, o tênis vai ter uma durabilidade acima da média por conta dessa cobertura enorme de TPU, né? De borracha aqui embaixo. Essa borracha é o que a Li-Ning chama de GCR, é uma borracha carbonada que vai te dar muito mais resistência, mais durabilidade do que a borracha anterior que eles usavam, que era uma borracha padrão, só borracha expandida, né? Borracha Brown Rubber. Olha, mais um candidato ao Super Trainer do ano, cara. Que tênis gostoso, que tênis bacana, que vai chegar para você por R$ 1.069 usando o cupom FOLEM. Mas como tudo na vida, tem ponto positivo e ponto negativo. 2 pontos negativos. Se você for um corredor pronador que precisa de base mais larga, talvez você sinta falta de estabilidade nesse tênis, porque eu achei o arco do pé dele um pouquinho mais estreito do que eu gostaria. Segundo ponto negativo, já te disse, esse espaço aqui, ele serve para pegar pedra e isso incomoda. Se pegar pedra durante uma prova, você vai ter que parar para tirar a pedra, senão vai te incomodar. Isso é sempre negativo. Vamos aos pontos positivos. O cabedal desse tênis é uma obra de arte, cara. Olha só a trama desse cabedal, que beleza que é e como é bem acabado, cara. A história de calçados chineses trabalharem com material mal acabado, acabou, velho. Impressionante como esse cabedal é bem acabado e como ele é respirável, cara. Muito respirável, mesh de solução assim fantástica. O segundo ponto positivo é o retorno de energia desse tênis. A solução das duas espumas com a placa de carbono no meio deixa a resposta do tênis muito parecida com a de um super tênis. E eu gostei demais. Um terceiro ponto positivo é o drop desse tênis. Ele tem 36 atrás, 33 na frente, um drop de 3 milímetros, cara. Quando que você viu falar aqui um drop de 3 milímetros? Acho que é a primeira vez. O Li-Ning Feijian Challenger número 6 é um puta tênis e estará no meu top 10 Super Trainer. Pode anotar aí. Recapitulando para você, esse tênis pesou na minha balança 224 gramas, ele tem 3 milímetros de drop. O preço cheio dele era R$ 1.299, a Corra Barato estava vendendo ele por R$ 1.199, com o meu cupom ele sai R$ 1.069, que é um preço abaixo dos seus concorrentes. Mais barato do que o Anta, mais barato do que o Magic Speed número 5 e tão bom quanto os dois. Espero que você tenha gostado, a gente se vê na sexta-feira, abraço para você até lá, tchau!